grupo de pessoas, cada entidade, cada organização diz aquilo que defende, que lhe vai na alma, exprime as suas preocupações, defende as suas ideias, e no fim a democracia é um mecanismo que nós usamos para chegar desejavelmente a um máximo de positivo possível. E, portanto, a democracia é tão mais forte quanto mais for um sistema em que cada cidadão tem voz e cada voz é ouvida, e depois da síntese disso chega-se aos resultados. O que acontece é que o resultado da democracia é quase sempre um compromisso. E, portanto, um compromisso que pode mais facilmente insatisfazer a todos um bocadinho, não satisfazendo ninguém plenamente. Ao contrário que a ditadura satisfaz o ditador plenamente, pode satisfazer alguma base de apoio desse ditador plenamente, mas não satisfaz necessariamente as outras pessoas. Portanto, nesta tensão entre processo e resultado, joga-se a legitimação dos regimes políticos. E como é a democracia que nós falamos, vendo que na democracia nem sempre é fácil ou imediato legitimarmos a democracia pelo gosto que temos por nos refletirmos no resultado, isso significa que a democracia tem que ter mecanismos sólidos, processos sólidos de funcionamento. Processos que sejam transparentes, que gerem confiança e que, no reconhecimento dessa transparência, dessa confiança, dessa capacidade de participação, possam gerar satisfação e adesão dos cidadãos. Porque qualquer regime político, e as democracias mais do que os outros, estão sob julgamento permanente dos cidadãos. E, portanto, mesmo quando nós não gostarmos dos resultados da democracia, no mínimo temos que estar satisfeitos com o processo que levou às decisões e que levou aos resultados. E, portanto, a famosa ética republicana, a ética política é um ponto central, é um ponto fundador dos regimes democráticos e da legitimidade dos regimes democráticos, porque é um ponto que nos permite ou não acreditar nos processos e confiar, mesmo que não concordemos com os resultados. Portanto, quando falha esta ética política, está a falhar um pilar central do sistema. Está aqui algumas, peço desculpa que fechem os microfones se possível, a não ser que eventualmente queiram interromper, porque senão eu perco um bocado. E eu queria passar, depois desta introdução um bocado mais, enfim, teórica, em que é que isto se traduz na prática e, sobretudo, na realidade portuguesa, esta tensão entre processo e resultado e esta necessidade de legitimação da democracia. Passando à analogia que é conhecida de todos, da raposa e do galinheiro. Se a porta do galinheiro não fecha bem ou se há buracos na rede que cerca o galinheiro, qualquer raposa pode entrar no galinheiro e matar as galinhas e roubar as galinhas. E aqui temos um problema de... Desculpa interromper, mas está com muita interferência porque há pessoas que têm o microfone ligado. Se vocês solicitassem que toda a gente desligasse o microfone, era bom. Há um senhor Albano Macieira, pelo menos, que está constantemente a interromper. E acho que não se está a perceber, a questão é essa, portanto, se for possível, ou desligar, ok, acho que já se desligou o microfone. Muito obrigado. Já pedi para desligarem Muito obrigado. O microfone. Peço desculpa, mas deve estar desligado. Pronto, são coisas que acontecem, já nos estamos todos a habituar a estas dinâmicas. Portanto, retomando, temos esta tensão permanente entre processos e resultados e mesmo quando não confiamos ou não concordamos com o resultado, temos que poder confiar no processo para podermos legitimar e relegitimar cotidianamente os regimes democráticos. E, portanto, chegamos aqui no caso português à questão da raposa e do galinheiro. Estava a dizer, se nós temos um galinheiro que tem furos na rede ou uma porta que não fecha, obviamente há aqui um problema que as raposas podem entrar e matar as galinhas, mas isso é uma questão, temos aqui um mau resultado, mas que se pode resolver facilmente, que é tapando os buracos na rede e mudando a fechadura e fechando melhor a porta. Se a rede não tem buracos e a porta fecha bem, e o problema é que as raposas já lá estão dentro, então temos um problema de processo e nós temos que mudar o processo e questioná-lo.
como é que nós temos as raposas dentro do galinheiro, como é que nós recrutamos quem guarda o galinheiro, como é que nós garantimos que quem guarda o galinheiro não é a raposa, e portanto estas são questões mais complexas, são questões de processo, que não se resolvem simplesmente com arame farpado. E o problema que nós temos tido nós temos tido intervenções que prometem ou pretendem prometer resultados, mas não intervêm nos processos. Usando outra analogia rústica ou rural, se quiserem, temos um espantalho no meio do campo de cultivo para afastar os pássaros, mas, como alguns saberão, os espantalhos não são verdadeiramente muito eficazes para afastar os pássaros sabem que aquilo é imóvel, que não vem a correr atrás deles, e portanto depois dos pássaros se terem habituado ao espantalho, entram pelo campo à vontade. E o que nós temos tido em Portugal são intervenções em matéria de ética política e de boa conduta e de integridade das instituições, intervenções meramente legislativas, pontuais, embora recorrentes, e são recorrentes porque vêm sempre em reação a um escândalo qualquer que surgiu e que embaraçou os responsáveis políticos, ou em reação a uma avaliação internacional que diz que continuamos a ter problemas sérios no funcionamento das instituições. E, portanto, estas intervenções pontuais o que fazem é pôr mais arame farpado num galinheiro que já está cheio de raposas, ou tentar redesenhar o espantalho para ser maior e mais assustador, sabendo nós que os pássaros não se assustam com o espantalho. E, portanto, nós não podemos manter uma atitude meramente de técnica legislativa, ainda para mais recorrente, porque depois as próprias leis estão sempre a mudar, nem as leis são verdadeiramente aplicáveis, e precisamos de pensar nos processos da democracia, e aqui especificamente para o que nos interessa, os processos de ética pública e de ética no exercício das funções públicas e políticas em primeiro lugar. E aqui a primeira coisa que temos que perceber é que a lei não substitui a ética, e nós temos este problema que é também o produto de uma abordagem excessivamente legislativa. Há um problema, então, se não está na lei, vamos pô-lo na lei, e estamos constantemente a reabrir leis, e depois o que acontece é que as leis nunca chegam, estamos sempre a tentar correr atrás do prejuízo, e essa abordagem e essa cultura meramente legislativa desresponsabiliza os responsáveis políticos de observarem padrões éticos. Portanto, a cada caso, a cada escândalo, e podemos falar de vários casos concretos à vontade se quiserem, a responsabilidade dos políticos dilui-se na lei, e a reação dos partidos, dos responsáveis políticos, dos responsáveis institucionais é sempre esta conduta, podemos achar bem ou mal, mas é ilegal. Se não é ilegal, esqueçamos. E, portanto, o que isto significa é que, para usar uma expressão do meu amigo Luís de Sousa, outro dos fundadores e primeiro presidente da Transparência Internacional, acabamos sempre a fazer mais do que a lei permite e menos do que a ética exige. Ou para usar uma expressão que é mais minha, e peço desculpa porque sendo mais minha é mais mal educada, desde que não se seja bandido pode ser-se bandalho, é este o critério. E a questão é que depois no limite nem isso funciona, porque se lhes dermos corda suficiente, um bandalho acaba sempre por se tornar num bandido. Aliás, para quem tem andado a ler as notícias que têm saído ultimamente, nomeadamente sobre a Operação Lex, o que se percebe ali claramente é que o juiz Rui Rangel, agora ex-juiz, porque foi finalmente expulso da magistratura, que vem acusado de dezenas de crimes, terá eventualmente cometido esses crimes no seguimento de anos e anos em que se habituou a informalidades, a arranjos, a jeitinhos que não seriam necessariamente ilegais, mas depois facilmente com o correr da bola de neve se passa essa fronteira. E a questão é, isto não se resolve apenas com uma abordagem legislativa, até porque quando estamos a querer regular questões de conduta no exercício de funções, e questões como acumulações de cargos, conflitos de interesses, um conflito de interesses por definição acontece no concreto. E nós não temos que demonizar o conflito de interesses como conceito, quer dizer, qualquer cidadão que tenha mais do que um interesse na vida pode ver-se num conflito de interesses. Tem um emprego, tem uma paixão clubística, ou tem os filhos a estudar num colégio público ou privado ou numa banda filarmónica, pode ver essas duas realidades chocarem entre si e levantarem um conflito. Isto não tem em si nada de dramático.
O que tem de dramático é os conflitos não serem geridos e resolvidos. E os conflitos de interesse, exatamente porque existem no concreto, situações, aliás, muito parecidas, uma pode ser um conflito de interesses grave, outra pode ser um conflito de interesses até aparente, que pode ser resolvido de forma muito mais simples. Estas coisas têm que se resolver no concreto e, portanto, não se resolvem com leis gerais e abstratas. O que nós precisamos da legislação, portanto, é que estabeleça os princípios éticos que todos devem respeitar, as obrigações de conduta e de transparência que todos devem cumprir, e a lei, apesar de tudo isso, mais ou menos diz, mas depois tem que estabelecer um mecanismo de gestão e de avaliação dos casos concretos. Não basta irmos somando incompatibilidades na lei à medida que nós vamos detectando conflitos de interesses, porque o padrão é este. Detecta-se um conflito de interesses de um responsável político, vai-se a correr ver à lei, este caso específico não está consagrado na lei, então vamos reabrir a lei e vamos consagrá-lo. E fica consagrado. Mas já não se pode aplicar ao caso concreto, porque quando o caso concreto aconteceu não estava na lei. 2 semanas depois aparece outro caso concreto, qualquer de outro conflito de interesses que às vezes era previsível, muitas vezes era imprevisível, porque acontece, lá está, nas circunstâncias concretas da vida de cada um. Este também não está na lei, vamos reabrir a lei e andamos sempre a brincar neste carrossel. E depois o que acontece é que os supostos mecanismos de avaliação ética, nomeadamente no Parlamento, nas várias comissões de ética que foram existindo ao longo dos anos, neste momento já não é uma comissão de ética, é dita Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, o que fazem nunca são avaliações de conduta ética ou de idoneidade dos responsáveis políticos, são pareceres jurídicos que se podiam contratar a qualquer professor de Direito aos Escritórios de Advogados a dizer isto cumpre ou não cumpre a lei de incompatibilidades. Porque lá está, temos alguns princípios na lei, mas depois temos um elenco de incompatibilidades e não temos critério ético e não temos uma lei que nos diga qual é o mecanismo concreto para lidar com a situação. E o que nós temos, de facto, em democracias mais avançadas, com mais histórico até, são gabinetes independentes e verdadeiramente independentes que fazem as avaliações de conduta ética dos responsáveis públicos. O que, em primeiro lugar, não deixam essas avaliações para serem feitas pelos próprios, que é o que acontece no nosso Parlamento, e têm gabinetes com intervenção, com independência e que fazem as avaliações do caso concreto. E, portanto, em situações, por exemplo, de acumulação de funções, mesmo que a lei permita certas acumulações de funções, é esse gabinete independente que diz se as pessoas podem ou não podem estar naquela situação. Um caso que aconteceu e que levou, aliás, à última alteração na lei, foi conhecido o caso da ex-ministra Maria Luísa Albuquerque, que foi ministra das Finanças no governo PSD-CDS, e que depois, em 2015, foi para o Parlamento como deputada, mas arranjou um emprego numa empresa que é a Arrow Global, cujo ofício é comprar ativos tóxicos de bancos. Isto depois de ter sido Ministra das Finanças num governo que intervencionou todos os bancos do sistema financeiro e, portanto, ela conhecia muitíssimo bem o que é que estava no balanço desses bancos e, portanto, obviamente, queria aqui um conflito de interesses. O que se fez foi olhar para a legislação e dizer a legislação não proíbe propriamente esta coisa, portanto, não vamos fazer nada. E o que nós devíamos ter tido era exatamente um Conselho de Ética e de Conduta Independente que fizesse não só um parecer, mas que tivesse que dar a autorização ou recusar a autorização para a pessoa exercer aquele cargo em acumulação de funções. Pois nós não temos este arranjo. E nós não temos este arranjo institucional, esta arquitetura institucional que crie conselhos de ética independentes que não só façam estes pareceres e definam as regras, mas deem informação, deem apoio e aconselhamento aos responsáveis políticos, porque muitas vezes os próprios responsáveis políticos, de boa fé, quando não sabem como agir, pedem um conselho e ninguém lhes dá esse conselho. Nós vimos, houve investigadores que viram na Transparência e Integridade o histórico das várias comissões de ética no Parlamento e nos casos em que havia deputados de boa fé a querer agir corretamente, a dizer estou aqui nesta situação que pode configurar um conflito de interesses, como é que vocês aconselham que eu lide com isso? Que é exatamente o que os deputados deviam fazer. As respostas típicas dessas comissões de ética eram o senhor deputado saberá avaliar. Portanto, os próprios deputados que queiram agir honestamente ficam entregues a si próprios. E, portanto, isto obviamente não é
um mecanismo de ética minimamente eficiente que deixa os deputados, cada um ao seu próprio critério, depois uns são honestos e rigorosos, os outros não são, e depois quando uns são menos honestos do que outros, do que acontece em qualquer organização, e a instituição não tem mecanismos de correção das más condutas, o padrão do Parlamento é sempre o mínimo denominador comum. Portanto, o Parlamento, enquanto instituição, nivela sempre por baixo. Eu, verdadeiramente, não me choca que haja deputados menos honestos. Em 230 haverá uns, bem, concordo mais ou menos, com que têm melhor afinidade ideológica ou menos, uns que serão mais competentes do que outros, uns que serão mais honestos do que outros. O que choca, sobretudo, não é ver um caso ou outro, ou vários que sejam de deputados desonestos, é ver que a reação institucional da Assembleia da República, do Governo, dos partidos políticos, é desculpabilizar em vez de punir. E, portanto, nós precisamos de organizações de ética e de conduta na política que façam este trabalho, de estabelecer as regras, de dar formação e aconselhamento, de avaliar os casos no concreto e no concreto aplicar os remédios. Obrigando as pessoas a declarar um conflito de interesse quando ele existe, às vezes basta declará-lo e é a solução suficiente quando são coisas de pouca monta. Imaginemos que um deputado está a trabalhar numa questão que tem a ver com subsídios a bandas filarmónicas e tem os filhos a estudar piano ou trombone numa banda filarmónica. Eu acho que não é necessário que o deputado não participe nessa legislação, basta dizer, atenção a todos os que queiram escrutinar o trabalho, tenho aqui os filhos na banda filarmónica, por causa disso eu sou sócio da banda filarmónica e eu acho que se resolve o problema. Outros casos, como o caso de Maria Luísa Albuquerque, eu acho que era impossível ela assumir aquele cargo e isso tinha que ser definido não por ela, mas por um organismo independente, que depois tivesse também poderes sancionatórios. E a sanção pode ser tão leve como um juízo público de censura que fica publicado, a dizer esta pessoa, este responsável político procedeu mal, está aqui registado para que se saiba, ou até suspensão do pagamento de despesas de representação, por exemplo, de senhas de presença, ou até, no limite, colocar ações para que a pessoa perca o mandato quando estivermos em casos muito graves. Portanto, nós precisamos de pensar nos processos e não só nas regras, porque as leis em si não alcançam resultados. As leis estabelecem princípios, estabelecem às vezes objetivos, mas não garantem resultados. E, portanto, nós precisamos do processo para garantir o resultado. De outra maneira, estamos sempre a reforçar o arame farpado do galinheiro com a raposa já lá dentro e o problema é que se a raposa já está dentro, até era melhor que o arame farpado tivesse buracos, que era vários caminhos que nós tínhamos para tirar a raposa de lá. Portanto, em vez de blindar o sistema nas suas disfunções, nós temos que trabalhar os processos, temos que colocar as instituições acima dos seus líderes, e nós em Portugal temos uma cultura que desvaloriza, despreza as instituições e faz as vénias todas às lideranças. Temos que combater os monopólios de poder e os monopólios de decisão e temos que acabar com o alibi odioso que os políticos usam demasiado, que é a justiça ou que é da justiça e que é aquela máxima tóxica de que se não for bandido pode ser bandalho. Este é o trabalho que as instituições democráticas têm que fazer, a começar pelo Parlamento, pelo Governo, que agora ainda apresentou um esboço de estratégia contra a corrupção. Este é o trabalho que as instituições têm que fazer, repensar processos e reformar instituições. Qual é o trabalho que os cidadãos têm que fazer? Têm que fazer dois, é envolver-se na discussão e antes ou em simultâneo não se deixarem enganar. Isto são duas coisas importantes. Quem nos promete resultados, seja quem for, sem esmiuçar os processos, ou é ingênuo ou é aldrabão. E, portanto, nós temos que ser exigentes, e somos, há um repúdio grande da corrupção, o último Eurobarómetro diz que 94% dos portugueses acham que nós somos um país com um problema sério de corrupção, e veem, na verdade, onde ela existe, em primeiro lugar, nos partidos políticos e nas instituições políticas. Portanto, nós temos essa percepção generalizada na sociedade portuguesa e, portanto, temos esse repúdio. Temos que ser exigentes com os responsáveis políticos e exigentes, em primeiro lugar, connosco próprios. Temos que, digamos, qualificar o nosso repúdio da corrupção. E qualificar assim, que é, temos nós como cidadãos
quando pensamos nas soluções para a corrupção, temos que pensar nos processos e nas instituições e não só nos resultados. E, portanto, não nos deixarmos levar por alguém que diz vamos resolver isto tudo com penas mais duras ou com votem em mim porque sou sério. Temos que perguntar, cada um de nós, qual é o processo para chegar a este resultado. Como é que nós vamos, de facto, expulsar a raposa e depois reforçar o galinheiro? Quais são os passos que nós temos que dar? Temos que ser exigentes nisso. Temos que estar disponíveis para discutir as soluções, para repensar os processos, para confrontar as instituições, não só com os problemas, mas com as soluções, sem esperar a intervenção salvadora de um qualquer líder. Eu já aprendi isto nos 10 anos que tenho de militância na transparência e integridade. Eu devo dizer-vos que cheguei quase de paraquedas ao grupo fundador da associação. Eu reparei que Portugal era o único país da Europa Ocidental que não tinha uma representação da Transparency International. Mandei um e-mail para a sede da Transparência Internacional em Berlim e eles puseram-me em contacto com um grupo, então relativamente pequeno, de pessoas que eu não conhecia de parte nenhuma, devo dizer. Mandei um e-mail na altura ao professor Luís de Sousa, que estava a dinamizar com outros a fundação da associação, e ele, sem me conhecer de parte nenhuma, disse-me: vamos ter por acaso uma reunião na próxima semana, sejas quem fores, aparece e nós falamos. E eu apareci e estava lá o professor Luís de Sousa, que é uma das figuras mais competentes e respeitadas a nível europeu no combate à corrupção. Estava aqui o professor Paulo Moraes, que está aqui connosco, e que foi outra das grandes referências da fundação da associação, do combate à corrupção em Portugal já há muitos anos. Eu senti-me, aliás, completamente intimidado com aquela companhia. Estava lá o professor Saldanha Sanches, uma figura, enfim, histórica do combate pela justiça e contra a corrupção. E eu achei, bem, estão aqui todas as pessoas que militam neste assunto, que sabem do assunto, não há nenhum trabalho para eu, que sou um mero cidadão, fazer. E, portanto, achei há 10 anos que daqui a 6 meses o problema da corrupção em Portugal estaria resolvido. Bom, não está. E não está porque este trabalho que foi começado nessa altura tem que começar aqui, por nós qualificarmos o nosso próprio repúdio da corrupção e, portanto, estarmos empenhados em discutir soluções. E o que eu aprendi com estes 10 anos é que com toda aquela gente competente que já estava lá reunida à volta da mesa há 10 anos, a verdade é que ninguém nos vem salvar. Não nos salvou o professor Paulo Moraes, o professor Saldanha Sanches, o professor Luís de Sousa, a professora Maria José Morgado. Não há um líder sozinho que nos venha salvar. Ninguém nos vem salvar, não tenhamos dúvidas. Temos que nos salvar uns aos outros. Temos que nos salvar uns aos outros desta maneira, sendo exigentes e atuantes, confrontando os responsáveis políticos com os problemas, mas confrontando-os também com a exigência das soluções e discutindo essas soluções nós próprios a partir da cidadania. E, na verdade, a transparência e a integridade, e aqui permitam-me uma nota, enfim, afetiva em relação ao cargo que eu vou deixar amanhã, tem sido nestes 10 anos e também nestes, enfim, 3 em que eu estive à frente da direção, esta agremiação de cidadãos empenhados em salvarem-se uns aos outros. É isto que nós temos sido. Uma organização que estuda, que produz conhecimento, que produz inteligência para discutir as questões, que depois confronta os poderes com os problemas, mas aponta também as soluções. Para usar outra expressão feliz do professor Luís de Sousa, é uma organização que não tem patrões e portanto, não anda à procura de simpatias e que reconhece que o trabalho tem que ser nosso, porque ninguém nos vem salvar. E esta noção de que ninguém nos vem salvar é simultaneamente a má notícia e a boa notícia. Porque desta experiência, este trabalho de estudo, de pressão, de exigência, de discussão pública, mais do que um encargo, que também é um privilégio. Eu uso muito uma frase da poetisa Sofia de Melbourne Anderson sobre a alegria do combate desigual. Ela dedicou um dos seus livros de poesia ao marido dela, que era o Francisco Sousa Tavares, que diz: ela mencionou a alegria do combate desigual. E a minha experiência, de facto, tem sido essa. E a todos os que se envolvem nesta causa, ou noutras causas de utilidade pública, ou que não se envolvem, mas que se querem envolver, eu prometo-vos, pela minha própria experiência, que vocês não vão conhecer alegria maior na vida, ou alegria mais especial na vida do que esta que se sentem quando partilham uma tarefa difícil e ingrata com outro cidadão que está igualmente inquieto. Encontramos aqui uns nos outros um sentimento de comunidade absolutamente fundamental,
para nos envolvermos na sociedade, para nos sentirmos valorizados enquanto cidadãos, antes até de chegarmos às soluções dos problemas. E, portanto, este trabalho, este combate, até antes do resultado que produz, é uma coisa que nos dignifica enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, e para mim que estou a chegar, enfim, obviamente não estou a chegar ao fim da militância, mas estou a chegar ao fim de um tempo de militância ativa com responsabilidades na associação, devo dizer-vos que foi o privilégio da minha vida poder ter este papel. Será de novo um gosto renovado continuar na militância, na transparência e integridade, já no Estatuto de Soldado Raso, e é uma coisa que recomendo a todos para a qualidade da vossa vida, envolverem-se em causas, trabalharem, estudarem, encontrarem-se com as outras pessoas que acreditam na mesma causa, reconhecerem esse sentido de comunidade, porque as instituições que nós queremos que mudem, que queremos que trabalhem nestes processos e que se legitimem politicamente aos nossos olhos, só o vão fazer não só com o nosso contributo, mas com a nossa liderança coletiva. E, portanto, já me estendi mais do que devia, mas é este o trabalho que os cidadãos têm que fazer, é não se deixarem enganar e participarem, e na participação descobrirem o gozo e a alegria do combate desigual e a alegria da participação. Portanto, muito obrigado. Muito obrigada pela sua reflexão, Dr. João Paulo Batalha. Vamos dar início então ao nosso espaço de debate. Peço para colocarem as questões no chat. Já temos algumas que me chegaram por mensagem privada, outros estão enfim, disponíveis para todos nós vermos. Tenho aqui algumas questões que gostaria de começar, que me chegaram no chat privado, e tem a ver com o seguinte: em matéria de corrupção, qual é a posição de Portugal relativamente aos outros países europeus? Talvez lhe colocasse esta questão e outra a seguir, e depois passamos então a mais um grupo de questões, se achar bem. A outra questão é se existe mais corrupção em democracia ou em ditadura. É uma questão difícil. Bem, eu posso... estas duas e depois avançaríamos para outras, se achar bem. Sim, eu posso começar pela última, até porque não é, essa questão não é difícil. A corrupção em ditadura é a norma. A corrupção, o termo que nós usamos para a corrupção na Transparency International, e portanto na Transparência e Integridade, é o abuso de um poder público para benefício privado. Ora, as ditaduras, exatamente porque não se legitimam junto dos cidadãos, não se legitimam pelos processos de participação, de auscultação, pela conciliação dos vários interesses, são estruturalmente, de raiz, por definição, regimes de corrupção. As ditaduras são regimes de corrupção e, portanto, há muito mais corrupção nas ditaduras. O que também há nas ditaduras que não há nas democracias é censura e, portanto, uma capacidade muitíssimo maior de ocultar a corrupção que as democracias, felizmente, não têm. Se nós olharmos para o regime salazarista, para o regime do Estado Novo, era um regime assente estruturalmente na corrupção, quer dizer, a política de condicionamento industrial que impedia uma pessoa de investir numa empresa que já existisse, portanto, impedia a concorrência, era uma política de corrupção estrutural. Significava que ninguém podia ser empresário em Portugal sem fazer favores ao regime, e, portanto, havia muitíssima corrupção. Discute-se muito se Salazar em si era corrupto ou não era corrupto. Vamos admitir que Salazar não enriqueceu com o cargo. Como me dizia o meu avô Batalha, que era analfabeto, mas sábio, a mim também não precisam de me pagar ordenado se me pagarem tudo de graça. Portanto, o Salazar não roubava ao Estado porque o Salazar era o dono do Estado. Portanto, o Salazar tinha uma boa residência em São Bento, tinha uma boa residência de férias aqui ao pé da minha casa em São João de Estoril, no forte que ficou conhecido com o nome dele, tinha carro do Estado, quer dizer, o Salazar vivia seguramente bem do seu salário, todo o salário do Salazar era poupança. E depois havia obviamente corrupção absolutamente estrutural na relação entre o poder político e o poder económico. Nós chocamos-nos em ver o poder brutal, desproporcionado que o Ricardo Salgado do Grupo Espírito Santo teve na política em Portugal. O avô do Ricardo Salgado, aliás que dá nome à rua das traseiras de casa do Ricardo Salgado, tomava chá no guincho todos os domingos com o Salazar. Portanto, era um regime estruturalmente corrupto. Nas democracias, como também há poder, e esse poder também é passível de ser abusado, também há corrupção.
não há censura, ou pelo menos há menos censura, e essa corrupção pode ser mais combatida, pode ser mais conhecida e mais combatida. Mas não vamos fingir que as democracias são regimes mais eficazes no combate à corrupção. Não são. São regimes mais eficazes em branqueá-la e em reprimir as pessoas que a tentam combater. Aliás, como o professor Paulo Moraes já várias vezes referiu em público, quando se dá o movimento das Forças Armadas o 25 de Abril, no programa das Forças Armadas tinha, entre as medidas imediatas a tomar, o combate contra a corrupção e a especulação, até porque quem estava a combater na guerra colonial percebia que num país que estava a gastar, enfim, metade praticamente da sua riqueza anual no esforço de guerra, havia muito esforço de guerra, muitas armas, muitas munições, muitos mantimentos que não chegavam à frente de combate. Soldados que tinham que pegar na G3 e ir à caça de vida selvagem porque não havia mantimentos a chegar às frentes de combate, num país que estava a gastar metade do seu orçamento em guerra, e portanto muito dessa riqueza perdia-se nos mecanismos de corrupção que foram estruturais para acabar com a ditadura e dar força ao movimento das Forças Armadas. Portanto, esta questão acho que não tem uma resposta dúbia de todo. O que não quer dizer que as democracias sejam por definição imunes à corrupção e que não haja mecanismos de corrupção cada vez mais alarmantes nas democracias, que é já não este abuso de um responsável político ou de um funcionário que recebe uns subornos para fazer uns favores, mas a própria captura do Estado. E nós vemos isso, esta semana foi notícia e passou praticamente despercebida mais uma revelação de um escândalo global dos chamados FinCEN Files, que mostra como os bancos em todo o mundo, com a complacência dos reguladores e dos governos, andam alegremente a lavar dinheiro para traficantes de droga, políticos corruptos, até organizações terroristas. E isso aproveitando legislação nacional e internacional que favorece a corrupção, que é essa legislação muitas vezes um mecanismo da própria corrupção, porque é a legislação feita não para a defesa do interesse público, não como esta conciliação dos vários interesses, como a melhor síntese de defesa do interesse comum, mas legislação feita para proteger e preservar interesses particulares muito estreitos. E, portanto, este é um desafio brutal, porque, obviamente, nenhuma democracia sobreviverá se deixar de ser este mecanismo de procura do interesse público. E, portanto, nós estamos a ver as democracias a degradarem-se precisamente porque estão a deixar de combater a corrupção. E quando deixar de haver qualquer esperança de combate à corrupção da democracia, quando a democracia deixar de conseguir minimamente combater a corrupção, aí estaremos numa ditadura. Estaremos no regime que é, por definição, corrupto. E, portanto, não pensemos que a ditadura ou o autoritarismo nos vai salvar da corrupção, o que vai é institucionalizá-la. Muito rapidamente, em relação aos padrões de Portugal. Portugal está em 30º lugar mundial no índice da Transparência Internacional que mede a corrupção percepcionada. É importante explicar que este índice é um índice que mede percepções externas ao país, porque há muitos políticos que dizem estes índices não são fiáveis porque as pessoas estão muito agitadas na opinião pública pelas notícias que vêm nos jornais e depois têm percepções exageradas. Não. Há bocado quando vos disse que 94% dos portugueses têm uma percepção enorme de corrupção no país, contra uma média europeia que ainda para mais é alta, mas é 70%, portanto para uma média de 70%, 71%, nós já somos 94% que temos um problema grave de corrupção, estamos muito acima da média. Esta é a percepção interna dos portugueses sobre Portugal. Este índice de percepções de corrupção da Transparência Internacional é a percepção de observadores externos, de agências, de agências internacionais, de académicos, de homens de negócios. E diz-nos que Portugal está em 30º lugar a nível mundial, 30º lugar dos países mais limpos, mais íntegros, digamos assim, o que não significa, quer dizer, não surpreende se nós pensarmos em países como a Somália, a Angola, a Coreia do Norte, enfim, por aí, mas dentro do quadro onde nós nos devemos comparar, que é o da União Europeia, nós estamos abaixo da média, estamos na metade de baixo dos países, portanto, na metade que tem mais problemas de corrupção, e estamos tecnicamente abaixo da média, estamos com uma pontuação de 62 pontos e a média da União Europeia é de 64 pontos, portanto, estamos abaixo da média, e o problema não é estarmos abaixo da média no último índice que saiu
no início agora de 2020. O problema é estarmos estagnados ou em queda há uma década. Portanto, é um país que não está a fazer progressos no combate à corrupção. E quando o país não faz progresso no combate à corrupção, e isto é relevante para o período que estamos a viver e para a crise em que estamos a entrar, um país que não combate a corrupção e que não é visto como um país onde se possa, de facto, trabalhar, não consegue captar investimento, não consegue captar divisas, negócios internacionais, porque as pessoas não querem vir para um país, sobretudo o investimento qualificado, não quer vir para um país onde tem que pagar subornos ou contratar políticos ou ex-políticos para os conselhos de administração. E, portanto, o investimento que nós tivemos em Portugal nos últimos 10 anos, olhem, é o investimento da Isabel dos Santos, que entrou por aí fora, triunfantemente, a filha do presidente angolano, na banca, nas telecomunicações, na energia, e que agora, envergonhadamente, saiu a correr por causa das relações dos Luanda Leaks, que revelaram tudo aquilo que nós já sabíamos, que o dinheiro dela é roubado, mas lá está, foi preciso essa revelação pública para se voltarem as atenções para a Isabel dos Santos, para se dar a volta a um clima de enorme cumplicidade política que existia com a Isabel dos Santos. E o que é que a Isabel dos Santos deixou de investimento em Portugal? Nada. Ela trouxe dinheiro roubado, comprou participações em empresas que já existiam e que já trabalhavam, eventualmente até tirou algum ativo dessas empresas para si própria, e não deixa, quer dizer, não cria um emprego que já não estivesse cá, não gera verdadeiramente valor para a economia. Foi este o investimento que nós tivemos. E enquanto o país for percepcionado como um país no quadro europeu que não é de confiança, nós não vamos conseguir captar investimento por mais planos estratégicos de recuperação económica que se queiram fazer. Muito obrigada, Sr. Doutor. Temos muitas questões no chat. Eu vou colocar-lhe mais duas. Uma que tem a ver com o seguinte, numa época que se fala tanto em fake news, há uma questão sobre a desinformação e em que medida que esta contribui para o enfraquecimento da democracia em Portugal. Coloco-lhe também já mais outra, que fala sobre o enriquecimento ilícito e o sigilo bancário e quais são os seus impactos na democracia portuguesa. Bem, em relação ao sigilo bancário, eu acho que há estas relações, e lá está, que aqui passaram mais ou menos despercebidas dos FinCEN Files, e passaram despercebidas porque nós já estamos habituados a isto, a estes escândalos com a banca, levantam questões sérias sobre o sigilo bancário. Portanto, basicamente nós temos neste momento uma regulação internacional que diz que os bancos têm a obrigação de relatar às autoridades operações suspeitas, têm a obrigação de saber com quem é que estão a fazer negócio e de conhecer os seus clientes, e portanto, estamos a dar aos próprios bancos uma responsabilidade de serem eles a aplicar a lei, a serem polícias dos seus próprios clientes. E os bancos, o que se percebe perfeitamente é que estão pouco interessados nisso. E portanto, o que nós vemos com estes FinCEN Files é que os bancos enxameiam, inundam as autoridades dos vários países, isto acontece em todo o mundo, com reportes de operações potencialmente suspeitas, não travam eles próprios essas operações, dizem as autoridades que venham ver se quiserem, inundam-nas com comunicações de operações potencialmente suspeitas, que as entidades depois não têm capacidade, competência, meios, recursos para verificar todos, e isto segue alegremente. Ora, os bancos têm bases de dados criadas e sistemas informáticos criados exatamente para sinalizar potenciais operações suspeitas. Portanto, há muitas ferramentas informáticas, até de inteligência artificial, capazes de fazer isso. Eu acho que nós temos que discutir seriamente se essas bases de dados não devem estar sediadas de raiz nas autoridades, porque pedirmos aos bancos que fiscalizem os seus próprios clientes e que recusem o negócio dos seus próprios clientes claramente não está a funcionar. E as questões de sigilo bancário são delicadas, porque temos que ver como é que se protege a privacidade das pessoas e se garante que não há um abuso dessa informação, mas eu acho que temos que discutir o acesso das autoridades em tempo real às transações que estão a ser feitas pelos bancos, dando às autoridades exatamente esses mecanismos de inteligência informática e artificial que sinalizem as operações, porque a contar com os cúmplices do crime não vamos conseguir combater o crime. Portanto, esta é a única reflexão que eu queria fazer. Sobre a questão das fake news, eu acho que nós estamos num patamar da relação entre os Estados que eu não sei se é hiper evoluído
ou hiperprimário. Há aquela frase famosa de que a guerra é a continuação da política por outros meios. E eu acho que a desinformação e as fake news são a continuação da guerra por outros meios. Nós já nem precisamos de exércitos bélicos para os países estarem em guerra uns com os outros. E quando nós temos centrais de desinformação patrocinadas por Estados estrangeiros, nós temos isso com a Rússia, temos isso com o Irão, temos isso com a China, a interferir na discussão pública dos vários países. E eu acho que isso também acontece em Portugal, até porque há de facto uma política estruturada de enfraquecer as democracias ocidentais nos Estados Unidos, na União Europeia. Isso é um ato de guerra. Portanto, nós temos, na verdade, tivemos em 2016, isso ficou documentado nos Estados Unidos, no referendo do Brexit, também em 2016, e porventura em várias eleições, e seguramente nas próximas eleições, eventualmente a começar já pelas nossas presidenciais, Estados estrangeiros a patrocinar ferramentas de desinformação. Isto é um ato de guerra. E é um ato de guerra que não se consegue facilmente combater, ou não se consegue combater com exércitos. E portanto, nós temos desinformação que no caso português é colocada em cima de um sistema que já está minado pela desconfiança, também há estudos sobre isso, os portugueses têm muito pouca confiança nas instituições e, pior ainda, muito pouca confiança uns nos outros. Nós somos demasiado desconfiados uns com os outros e portanto, somos vulneráveis a essas campanhas de desinformação. E, portanto, enquanto não se encontrar uma arma melhor, até no plano político e diplomático, para combater estes mecanismos de desinformação que vêm de fora, temos que nós ser cidadãos críticos e também não ignorar que há mecanismos de desinformação que vêm de dentro e temos que ser muito críticos em relação àquilo que vemos, em relação àquilo que lemos, na comunicação social e nas redes sociais, mas por maioria de razão mais ainda nas redes sociais. E se uma coisa parece demasiado chocante para ser verdade, provavelmente é demasiado chocante para ser verdade. Bom, há umas que nos surpreendem mesmo, que nós vamos conferir e vemos bem, isto verdadeiramente é mesmo assim. Aliás, houve um caso recente em que eu até escrevi sobre uma deputada do PS apanhada numa falsificação de documentos. Enfim, há coisas que são mesmo de facto mais demais para ser verdade e são verdade. Há outras em que nós temos que ser céticos, temos que nos questionar a nós próprios, temos que questionar aquilo que estamos a ler, temos que ter a paciência e, se possível, até ganhar o gosto de ir verificar as fontes. Eu gosto muito de ir às fontes das coisas, porque senão, de facto, estamos todos muito vulneráveis a essa desinformação e numa democracia, a democracia é tão frágil quanto o mais frágil dos seus cidadãos. Se nós assumirmos que a democracia tem que ser feita com todos e é para ser feita com todos, nós temos que puxar todos uns pelos outros e, portanto, temos que manter como cidadãos uma noção da nossa responsabilidade política, não só no voto, mas na participação que temos na discussão pública e é o apelo que eu faço sempre, um enorme sangue frio, paixão pela discussão do problema, mas um enorme sangue frio a medir aquilo que estamos a fazer, aquilo que estamos a dizer, a informação que estamos a receber, porque estamos a entrar num tempo em que mais do que nunca temos absolutamente que ter este instinto de nos protegermos uns aos outros. Muito obrigada. Chegam-nos aqui mais questões, algumas das quais o Dr. João Paulo Batalha já foi respondendo ao longo da sua apresentação e também ao longo da resposta às questões que foram colocadas, mas tem aqui uma que eu gostaria também de lhe colocar e que vai também ao encontro daquilo que é uma universidade. Portanto, numa universidade nós acolhemos gente nova, jovens, então há aqui uma questão que refere precisamente a questão dos jovens. Será que os jovens se sentem aliados das preocupações contra a corrupção? Será que já incorporam a corrupção como uma condição, e eu passo a citar, inelutável da vivência democrática? E se pode fazer alguma coisa em relação a isso, nomeadamente nós, professores, ao nível da universidade? Bom, quem me dera a mim poder falar em nome dos jovens, já passei esse patamar, já não vou a tempo. Fala-se muito no alinhamento dos jovens, aliás de forma muito crítica, é obviamente uma coisa que me preocupa, mas eu não consigo associar isso a uma espécie qualquer de defeito de caráter ou de formação dos jovens.
A verdade é que acontece aqui uma coisa semelhante ao que acontece na nossa própria relação com o Estado. E é o que acontece com a própria degradação da democracia, que é se os cidadãos não sentem que a democracia os defende, no limite os cidadãos também não vão defender a democracia. E eu acho é que nós, porque nos tornámos ao longo do tempo, nós e outros países, mas agora estamos a falar de Portugal, uma democracia fundamentalmente clientelar, é uma democracia que exclui com enorme facilidade camadas enormes da população. Os mais pobres, porque os mais pobres também não votam. Os jovens, porque os jovens ou não têm idade para votar, ou mesmo quando têm, depois não participam. E, portanto, nós temos neste momento uma democracia pluripartidária, com todos os formalismos e garantias da democracia pluripartidária, mas em que os partidos são cada vez mais partidos de nicho, com clientelas eleitorais estáveis, e, portanto, os partidos só fazem campanha e só fazem propostas políticas, e no limite só governam para as suas próprias clientelas. E, portanto, alguém que não faça parte de uma clientela, que não, a nível local, que não tenha a receber um subsídio ou um emprego para si ou para um familiar, ou a nível nacional, que não faça parte de um bom grupo de pressão, de um sindicato com capacidade de pressão e de influência, ou seja um lorde do sistema financeiro, etc., não se sente representado nessa democracia e, portanto, é difícil convencerem estas pessoas e dizer empenha-te, vota, etc. E, portanto, o que é preciso dizer aos jovens são duas coisas. A primeira, e isto é estrutural, é falar a verdade. Mesmo que a verdade seja má, e em muitos casos é, e mesmo que a verdade doa, é falar a verdade, é dizer o sistema político, o nosso sistema democrático, a nossa vida comunitária tem muitos problemas, não está a funcionar bem e está a falhar muitas pessoas. Está a falhar os mais frágeis, está a falhar os mais idosos e está a falhar os mais jovens. Portanto, temos que dizer às pessoas, olhos nos olhos, a nossa democracia está-vos a falhar. Temos que reconhecer isto. E, em primeiro lugar, os responsáveis políticos que vêm pedir o nosso voto têm que reconhecer isto, senão estamos a falar de quê? Têm que reconhecer isto. E depois é pedir a coisa mais dura, que é fazerem alguma coisa por um sistema que não está a fazer nada por eles. Isto é difícil de pedir. Eu digo muitas vezes que ser português é amar um país que não nos ama de volta. E a sensação de nós termos um amor não correspondido é difícil, provoca até mágoa pessoal e, portanto, é uma situação da qual nós temos a tentação instintiva de nos afastarmos. E é por isso que muita gente sai do país. O que nós temos que dizer, não só aos jovens, mas também aos jovens, eu diria particularmente aos jovens, porque os jovens têm um arrojo e um espírito de risco que nós não temos. Eu, quando podia falar em nome dos jovens, metia-me a mochila às costas e ia viajar e no fim do dia logo via onde parava e logo via onde dormia. Hoje não consigo sair de casa sem ter os hotéis marcados e saber minimamente onde é que vou almoçar. Pronto, há um espírito de risco de que a sociedade portuguesa precisa absolutamente como de pão para a boca e esse espírito de risco está mais nos jovens do que nos velhos como nós. E, portanto, nós temos que pedir uma coisa muito difícil e muito ingrata, que é aos jovens, vocês façam alguma coisa para um país que não está a fazer muito por vocês. Porque é a maneira do país passar a fazer por vocês. Envolvem-se, empenhem-se, duvidem dos fatalismos que vos tentam vender, duvidam quando vos dizem sempre foi assim, não podia ser de outra maneira, pode sempre ser de outra maneira. Cada um destes problemas enormes pode e deve ser partido aos pedacinhos e cada pedacinho tem uma solução específica de legislação, de regulação, de enquadramento institucional, coisas que já estão estudadas e provadas noutros países. Nós podemos resolver todos estes problemas pedacinho a pedacinho, milímetro a milímetro. Depende absolutamente de nós. E, portanto, não se sintam que este país está fabricado para vos afastar. Somos nós que o fabricamos, somos verdadeiramente nós que fabricamos o país, mesmo que seja pela alegria do combate desigual e que estejamos a lutar contra poderes muito mais fortes do que o nosso. Vale a pena porque se atingem resultados, mas vale a pena antes de tudo por aquilo que eu estava a dizer, porque nós encontramos uns nos outros essa alegria do combate desigual, que é em si mesma, antes de chegarmos a qualquer resultado, uma lufada de ar fresco na nossa vida, na nossa autoestima, na nossa capacidade de nos darmos com um país que, enfim, não gosta muito de nós, mas nós persistimos em gostar dele e esfregamos na cara dele que gostamos dele, mesmo que ele não goste de nós,
até que a coisa de facto se vá passo a passo alterando. Muito obrigada, Dr. João Paulo Batalha, pela sua excelente reflexão, pelas respostas que deu às questões. Muito mais questões surgem, mas não é possível responder a todas, estamos no nosso horário. Antes de terminar, queria deixar um convite para o próximo seminário, que será daqui a 15 dias, no mesmo horário, também por Zoom, e teremos connosco o Dr. Óscar Afonso, que é o Presidente do Observatório de Gestão da Fraude. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado esta partilha. Saímos daqui todos muito mais enriquecidos e agradeço também a todos que participaram e nos acompanharam neste seminário e nesta transmissão e desejo a todos um bom fim de semana. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Bom fim de semana. Obrigada. Bom fim de semana e bom dia. Muito obrigada. Bom dia, bom fim de semana. Obrigada, bom dia. Bom dia.